Entre as cartas subsequentes de John Knox estão respostas a perguntas de seus compatriotas que lhe transmitiram para aconselhamento. As perguntas que aqui estão derivam de surgir da mente de pessoas piedosas recentemente familiarizadas com as Escrituras, intrigadas com expressões particulares e sem saber como aplicar algumas de suas diretrizes à sua situação. Eles descobrem uma disposição inquisitiva e conscienciosa e ao mesmo tempo ilustram as desvantagens sobre as quais os cristãos comuns trabalham quando privados da assistência de professores eruditos. Conhecimento da Escritura e destreza de sua exposição, com prudência no conselho em casos de consciência, de modo a não encorajar uma perigosa frouxidão por um lado ou escrupulosidade e rigidez excessiva por outro. Nota do editor. E o conselho que se segue trata principalmente do assunto do batismo. Entre as questões que John Knox aborda estão entre elas: o batismo romano é válido? O batismo deve ser repetido no caso daqueles que foram batizados na infância, de acordo com a ordem romana? As outras perguntas dizem respeito a assuntos não relacionados às proibições do Concílio de Jerusalém, Atos 15, a respeito de alimentos impuros ainda são obrigatórios, como os dízimos devem ser recolhidos e distribuídos. Respostas. Alguma pergunta sobre o batismo? O batismo agora usado no papismo não é o verdadeiro batismo que Cristo Jesus instituiu e ordenou que fosse usado em sua igreja, mas é uma adulteração e profanação do mesmo e, portanto, deve ser evitado por todos os filhos de Deus, que é adulterado e, portanto, profano. É evidente, primeiro, porque muitas coisas são acrescentadas além da instituição de Cristo, e todas as adições do homem na ordenança perfeita de Deus, especialmente em sua religião, são execráveis e detestáveis diante dele. Em segundo lugar, as promessas de salvação em Cristo Jesus não são no batismo papístico vividamente e verdadeiramente explicadas ao povo. A palavra não é pregada, sim, o que eles leem não é compreendido. O fim e o uso de um verdadeiro sacramento não são considerados, mas as pessoas são levadas a colocar sua confiança na simples cerimônia. Que nenhum dos filhos de Deus deve ou pode, com consciência pura, oferecer seu filho ao batismo papístico. Uma razão do Espírito Santo, pronunciada por Paulo, pode instruir e assegurar aqueles que preferem ser obedientes do que contenciosos. Eu não quero, diz ele, que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 ao 22. Se as causas pelas quais os sacramentos foram instituídos forem bem compreensivas e consideradas, esta razão do apóstolo condenará todo aquele que oferece seus filhos a um sinal adulterado, pois como sacramento, além de outros usos e fins, são ordenados para sempre selos de justiça e de fé. Também são a declaração de nossa profissão diante do mundo e uma aprovação daquela doutrina e religião que são ensinadas por aqueles com quem nos comunicamos ao receber o sacramento. Agora, é evidente que a doutrina papista, no ponto principal de nossa salvação, e toda sua religião são tão contrárias à doutrina de Cristo e à verdadeira religião quanto as trevas são para a luz, que, no entanto, é aprovada e permitida perante o mundo por todos tais como se comunica com qualquer um de seus sacrilégios adúlteros por sacramento. Eles não podem ser chamados adequadamente. Acrescento: quem oferece seus filhos ao batismo papístico, oferece-os ao diabo, que foi o autor e primeiro inventor de todas essas abominações, e, portanto, quem se comunica com os sacramentos papísticos aprova qualquer doutrina e religião que professam. Sim, além disso, quem oferece seus filhos ao batismo papístico não os oferece a Deus, nem a Cristo, seu Filho, mas ao diabo, o principal autor e inventor de tais abominações. Pergunta a alguns: devemos ser batizados novamente, que em nossa infância fomos poluídos com aquele sinal adulterado? Eu respondo: não, pois o Espírito de regeneração que nos é dado gratuitamente por Jesus Cristo, para toda a nossa suficiência, expurgou de nós aquele veneno que bebemos nos dias de nossa cegueira. O fogo do Espírito Santo queimou tudo que recebemos de suas mãos, exceto a simples instituição de Cristo. Nós o condenamos como detestável e perverso,
Apenas aprovamos a ordenança de Cristo às vãs invenções de todos os homens recusadas, e isso tanto diante de Deus quanto do homem. Basta sem rejeição do sinal, pois pela fé e não pelos sinais externos, Deus purifica nossos corações, e nossa profissão clara e continua me serve mais do que seremos rebatizados. Para essa ação, e a lembrança disso deve desaparecer repentinamente quando, ao contrário, nossa confissão declara que em nossa infância recebemos o sinal que Cristo ordenou, que nossos pais estimavam ser o verdadeiro sinal de Cristo. E ainda naquela época, confesso por causa de nossa cegueira, não nos aproveitou porque foi adulterado e misturado com os sonhos e fantasias dos homens. Confesso por enquanto que não nos beneficiou, mas agora, como é dito, o Espírito de Cristo Jesus, iluminando nossos corações, purificou-os pela fé e faz com que os efeitos desse sacramento operem em nós sem qualquer interação do sinal externo. Deve desaparecer repentinamente quando, ao contrário, nessa confissão, declara que em nossa infância recebemos o sinal que Cristo ordenou de nossos pais como sendo o verdadeiro sinal de Cristo. E de fato a malícia e a malícia do diabo nunca poderia abolir totalmente a instituição de Cristo, pois ela nos foi ministrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Confesso por enquanto, não nos beneficiou, mas agora, como é dito, o Espírito de Cristo Jesus, iluminando nossos corações, purificou-os pela fé e faz com que o efeito desse sacramento opere em nós sem qualquer interação de sinal externo. E confesso por enquanto que o Espírito de Jesus Cristo, iluminando nossos corações, purificou-os pela fé e faz com que o efeito desse sacramento opere em nós, sem qualquer interação do sinal externo. Disto, eu sei que duas dúvidas podem surgir. Primeiro, que para o homem regenerado os sacramentos não são muito necessários. Em segundo lugar, é tudo uma questão de nossos filhos serem batizados com o batismo papístico ou com a verdadeira instituição de Cristo. A primeira respondo que nenhum homem é tão regenerado, mas que continuamente ele precisa dos meios que Cristo Jesus, a sabedoria de seu eterno Pai, designou para serem usados em sua igreja, a saber, a palavra verdadeiramente pregada e os sacramentos bem administrados. Cristo ordenou que a palavra e os sacramentos fossem usados em sua igreja. Portanto, não deve a ousada presunção do homem separar o mesmo. Se o homem regenerado nunca recebeu o sinal sacramental do batismo, ele é obrigado a receber o mesmo. E assim Pedro entendeu perfeitamente, vendo o Espírito Santo descer visivelmente sobre Cornélio e sua família. Atos 10, versículo 44 a 48, que ele entendeu perfeitamente que não poderia existir sem o Espírito da regeneração, e no entanto ele afirma e consegue que eles não sejam proibidos de serem batizados. E Paulo também, depois de sua própria conversão, e depois de Cristo Jesus ter prometido que ele era um vaso escolhido para ele, foi ordenado a lavar seus pecados pelo batismo. Atos 22, versículo 14 ao 16. Do que é evidente que a regeneração não inseta o homem, mas que uma vez que ele deve ser batizado, ainda assim foi ordenado a lavar seus pecados pelo batismo. Do que é evidente que a regeneração não inseta o homem, mas que de uma vez por todas ele deve ser batizado. Mas a questão é se um homem batizado no papismo deve ser rebatizado quando chega ao conhecimento? E eu respondo que ele não deveria. Primeiro porque a instituição de Cristo, como é dito, não poderia ser totalmente abolida da malícia de Satanás, nem pelo abuso do homem. Em segundo lugar, porque o Espírito de Cristo purga e remove de nós todo o veneno que recebemos de suas mãos, e a superstição não torna a virtude da instituição de Cristo ineficaz em nós. Temos algum respeito também, que não seja dado ao sinal externo mais do que lhe é próprio, isto é, que é o selo da justiça e o sinal da regeneração, mas nem a causa nem ainda o efeito e a virtude. O selo, uma vez recebido, é durável e não precisa ser repetido, para que por repetição e multiplicação do sinal, o ofício do Espírito Santo, que é iluminar e purificar, seja atribuído a ele. Mas, pela mesma razão, alguns podem responder: não deveria a mesa do Senhor ser comumente usada? Sim, mas se o significado de ambos os sacramentos for profundamente considerado, veremos por que um deve ser usado apenas uma vez e o outro muitas vezes, pois os santos discípulos e servos de Cristo Jesus não ousa dispensar a ordenança de seu Senhor e Salvador, mas estão humildemente sujeitos a mesmo. E portanto, tais como hoje desprezam o uso dos sacramentos, da mesa do Senhor, quero dizer, também da palavra externa,
declaram-se repugnantes à sabedoria de Deus, que ordenou a seus discípulos que usassem aquela mesa em memória dele, isto é, de sua morte e dos benefícios comprados para nós, até a sua vinda novamente. Ele não coloca nenhum termo de perfeição. O que um homem pode alcançar nesta vida é que ele não precisa usar os sacramentos para auxílio e ajuda para sua enfermidade. Embora alguns hoje em dia se gabem de tal perfeição, que supõem que todos esses exercícios pertencem apenas àqueles que são crianças e bebês em Cristo, e não àqueles que cresceram até a perfeição. Mas como castigo de tal orgulho e arrogância é manifesto hoje, pois sua perfeição os levou a tal obstinação e cegueira, que abertamente blasfemam contra Cristo, assim será sentido por eles quando contra tal obediência, unidos assim à ordenança de Cristo, receberão a coroa de glória, que eles supõem que todos esses exercícios pertencem apenas àqueles que são crianças e bebês, e não àqueles que cresceram até a perfeição. O batismo é o sinal de nossa primeira entrada na casa de Deus nosso Pai, pela qual é o significado que somos recebidos em aliança com Ele, que estamos revestidos com a justiça de Cristo, nossos pecados e imundícies sendo lavados em seu sangue. Agora é evidente que a justiça de Cristo Jesus é permanente e não pode ser contaminada, que a aliança de Deus é aquela firmeza e segurança, que antes a aliança feita com o sol e a lua, com o dia e a noite, pereceria e seria mudada, do que a promessa de sua misericórdia feita aos seus eleitos seria frustrada e vão. Agora, se a justiça de Cristo é inviolável e a aliança de Deus é constante e segura, não é necessário que o sinal que representa para mim, e de alguma maneira será a minha consciência, que sou recebido na aliança com Deus e tão revestido com a justiça de Cristo, seja recebido com mais frequência do que uma vez. Pois a interação disso deveria declarar que antes eu era um estranho de Deus que nunca havia sido recebido publicamente em sua casa. Não é assim, alguns dirão, mas porque nos afastamos de Deus por iniquidade, manifesta a nós, tanto quanto em nós quebramos aquela aliança feita entre Deus e nós, e nos despojamos de toda a justiça de Cristo. Portanto, desejamos o primeiro ligar a se reparar e renovada por intenção do sinal. Eu respondo, a reiteração do batismo não é o meio que Deus designou para assegurar nossa consciência de que a aliança entre Deus e nós é permanente e segura, mas seu Espírito Santo, escrevendo em nossos corações arrependimento verdadeiro e não fingido, nos leva ao trono da misericórdia de nosso Pai, e Ele, assim como nos escolheu em Cristo Jesus, seu único bem-amado, antes que a fundação de todos os mundos fosse lançada, e assim como nos chamou no tempo e nos deu o sinal de seus filhos, assim Ele reconhece e confessa que ainda pertencemos à sua família celestial. E para selar o mesmo sua misericórdia eterna mais profundamente em nossos corações, é anunciá-la ao mundo, e Ele nos envia à mesa de seu querido Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, em sua última ceia, em sua vida corporal. Ele instituiu para sua igreja e ordene que o mesmo seja usado em memória dele para sua vinda novamente, ao qual, quando nos apresentamos como de coração cremos, assim na boca confessamos e diante do mundo solenemente protestamos que somos a família de Deus nosso Pai, recebidos na liga da sua misericórdia, de acordo com o propósito de seu próprio beneplácito, e que nós, membros do corpo de Cristo, fomos revestidos de sua justiça e inocência. Portanto, agora Ele nos admite em sua mesa e expressadamente em sua palavra coloca diante de nós o pão da vida que desceu do céu, para assegurar nossa consciência de que, apesar de nossa antiga deserção dele, com alegria Ele nos recebe como Pai fez seu Filho ingrato e pródigo, voltando para Ele de sua condição miserável e pobre. São tais a partir dos quais Ele não pode se arrepender em relação aos seus eleitos, e portanto Ele não precisa correr para o sinal externo do batismo. Quer dizer, como uma vez batizado, suponha que ele estava no papismo, mas eles devem recorrer ao efeito do significado do batismo, e para melhor confirmação de si mesmo neste mistério, e para protestar contra o mesmo perante o mundo, eles devem se dirigir conforme a ocasião for oferecida, à mesa do Senhor, como foi dito antes. Disto suponho que esteja provado que o batismo, uma vez recebido, é suficiente nesta vida, mas que o uso da mesa do Senhor é muitas vezes necessário, pois aquele, a saber, o batismo é o sinal de nossa primeira entrada, mas a outra é a declaração de nossa aliança, de que por Cristo Jesus somos nutridos, mantidos e continuados na aliança com Deus nosso Pai.
O sinal da nossa primeira entrada não precisa ser repetido, pois a liga é constante e segura, mas o sinal de nossa nutrição e continuidade por causa de nosso embotamento, enfermidade e esquecimento deve ser usado frequentemente. E, portanto, quem ainda objeta que se o batismo papístico não pode de alguma forma selar em nossos corações a liga de misericórdia de Deus, que eles como apostatas e traidores se afastam de Jesus Cristo, recusaram sua justiça e retidão e estabeleceram seu próprio em poucas palavras, eu respondo que assim era todo Israel sob Jeroboão, e ainda nenhum dos profetas de Deus exigiu daqueles que foram circuncidados pelos sacerdotes de Betel para ser circuncidados novamente, mas apenas para que eles voltem em seus corações ao Deus vivo, que recusem a idolatria e se unam a um santuário do Deus vivo, que foi colocado em Jerusalém como nos dias de Ezequias e Josias, que é evidente. Não devemos mais repetir o batismo por quem quer que tenha sido ministrado a nós em nossa infância. Mas se Deus, por sua misericórdia, nos chama da cegueira, Ele torna nosso batismo, por mais corrupto que seja, disponível para nós pelo poder de seu Espírito Santo. Mas então dirão alguns: é o mesmo se meu filho for batizado com a verdadeira instituição de Cristo ou um sinal adulterado. Deus nos livre dessa cegueira, pois, se tão ingratos rasgamos os benefícios de Deus oferecidos, nós e nossa posteridade merecemos ser privados do mesmo, como sem dúvida o farão, que os estima tão levianamente que não fazem diferença nem consciência, se dedicam e oferecem seus filhos ao Deus ou ao diabo. Nem os fatos de nossos pais, que nos ofereceram o mesmo batismo, nos desculparão, pois de acordo com a cegueira daqueles tempos, eles julgaram e estimaram que era a perfeita ordenança e instituição que Cristo Jesus, e portanto com a simplicidade, embora com erro eles nos ofereçam seus filhos ao mesmo. Eles não nos ofereceram para ser circuncidados com um judeu ou com um turco, mas para sermos batizados como membros do corpo de Cristo. A religião era corrupta e o sinal adulterado, confesso, mas isso era desconhecido para eles e portanto seu erro e cegueira não são imputados a nós. Mas o que nos valerá a quem a luz brilha e a verdade é tão claramente revelada que nossa própria consciência deve testemunhar que fazemos mal, não por ignorância, mas por malícia, ou que não ousamos confessar Cristo Jesus perante o mundo? Não nos será dito: esta é a condenação que a luz veio ao mundo, mas agora os homens amam mais as trevas do que a luz, e portanto o seu erro e cegueira não são imputados a nós, mas o que nos valerá a quem a luz brilha é a verdade tão claramente revelada que nossa própria consciência deve testemunhar que fazemos mal, não por ignorância da malícia, mas ousamos confessar Cristo Jesus perante o mundo, não nos será dito. E esta é a condenação que a luz veio ao mundo, mas agora os homens amam mais as trevas do que a luz. Ele protesta solenemente isso pelo Senhor Jesus, que ele certamente sabe que nada é comum, isto é, impuro e contaminado, por isso mesmo, mas para que eles se considerem puro. Romanos 14:14. E nosso Mestre e Salvador Cristo Jesus livra a nossa consciência de todas as dúvidas, dizendo: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Mateus 15, versículo 11. A partir disso, suponho que seja claro que o preceito de abster-se de sangue, dado pelo apóstolo, é temporal e não perpétuo, pois caso contrário, o Espírito Santo, falando da liberdade dos gentios, a teria restringido e excluído, como fez com a fornicação. Atos 15. Quanto aos dízimos pela lei de Deus, eles não pertencem a nenhum sacerdote, pois agora não temos nenhum sacerdócio levítico, mas por lei positiva, presente e costume, eles pertencem aos príncipes e por seu mandamento aos homens da igreja, como eles são determinados. Em sua primeira doação, respeitou-se para outro fim do que agora é observado como testemunha de sua própria lei. Em primeiro lugar, respeitou-se que aqueles que eram considerados distribuidores das coisas que eram dadas aos homens deveriam ter sido sustento razoável das mesmas, fazendo apenas conta do resto, como deveria ser concedido aos pobres, ao estrangeiro, à viúva, ao órfão, para cujo alívio todos esses aluguéis e deveres eram principalmente designados. Em segundo lugar, essa provisão deve ser feita para os ministros da igreja que mais livremente e sem solicitude e cuidado eles poderiam atender à sua vocação, que era ensinar e instruir o povo de Deus. E algum respeito foi dado ao concerto, do qual nenhum jota é corretamente observado neste dia do papado,
Vemos os pobres completamente negligenciados pelos bispos, prelados orgulhosos e cleros imundo, que em sua própria barriga, licenciosidade e vaidade consumem tudo o que foi ordenado para ser concedido aos pobres. Eles não pregam verdadeiramente e sinceramente, mas suas terras, aluguéis e plesárias são tudo o que importam e fazem contas para eles, e a vaidade consome tudo o que foi ordenado para ser concedido aos pobres. Eles não pregam a verdadeira sinceridade, mas suas terras tomam conta de si. Eles não pregam a verdadeira palavra.